pela localização dele. Ele tá num ponto hoje, que é o único pé na areia, é o único frente à Atílio Fontana. Ele tá numa localização, numa quadra inteira, onde todo o costão do Perequê, toda a passarela do costão das Vieiras vai ligar o centro de Porto Belo, a praia do Porto Belo, até onde ele vai estar. Ele tá na frente do mole do rio Perequezinho. Toda aquela parte ali com o bombeiro vai ser revitalizada. Então, a arquitetura assinada, certificação LEED, certificação WELL, interiores, paisagismo arquitetônico pela Architecture's Office, liderada pelo Greg Busquet, um dos maiores arquitetos do Brasil e também de fora do país, que já foi do grupo da Triptych. Toda a parte de luminotécnico feita pela Regine Bruni, hoje uma das maiores referências em projetos luminotécnicos do Brasil, da arquitetura contemporânea. Paisagismo em toda a torre, que abraça cada apartamento. Ele não tem um diferencial. O Namar, ele é único por completo. O projeto do Namar, ele se deu início quando, certo dia, o César, meu pai, trouxe para uma conversa a possibilidade de adquirir um terreno que era no costão do Perequê. Então, era apenas uma parte do terreno, e à medida que a gente foi entendendo o local, entendendo o potencial do projeto de ser construído ali, a gente foi então atrás de todos os outros terrenos que se tinha ali e fizemos a quadra. Tudo que a gente sentia quando ia nesse costão, a gente queria trazer para o projeto, né? Então, desde o começo, nós tiramos então a intenção de que o Namar fosse um projeto como uma rocha fosse lapidada. Então, com as pedras, com a água do mar, com o verde. Que foram a partir disso, explorando esses elementos naturais, fosse projetado um empreendimento que não se desconfigurasse, que não se sobressaísse, mas sim que fosse apenas um encaixe daquilo que já existia no local, toda a vegetação e a natureza. O Namar, a posição que ele está, é justamente essa situação que impede da pessoa atravessar uma rua para ir para a praia. Justamente porque hoje a grande maioria dos prédios que são frente-mar, ele está entre a Atílio Fontana, a faixa das casas, para daí então chegar na praia do Balneário Perequê. O Namar, ele está justamente no costão, já do outro lado da principal avenida de Porto Belo, que é a Atílio Fontana. Hoje, a projeção de uma praça em frente ao empreendimento, uma passarela saindo do costão das Vieiras, chegando até a Praia dos Fagundes, passando pela praça em frente ao empreendimento e chegando até a praia do Balneário Perequê. Isso cria essa atmosfera da pessoa descer do seu apartamento, acessar a uma praça que tem todo esse contorno ao longo do rio Perequezinho e essa passarela que leva direto do empreendimento até a praia do Balneário Perequê. Então, o ponto de partida do projeto, indo atrás de um dos escritórios de arquitetura mais reconhecidos do Brasil e internacionalmente, o Greg Busquet, através da Architects Office. A gente sabe que é um escritório, uma agência de arquitetura que busca aquilo que tem de maior tendência ao redor do mundo inteiro para aplicar ali naquela localização, naquele ponto do Balneário Perequê. Se a gente for olhar ali nos estudos da Architecture's Office, que fez o projeto, tudo começou literalmente com eles botando uma massa mineral e beleza, agora vamos começar a lapidar essa pedra. Então, vamos fazer recortes na horizontal para criar o embasamento, vamos fazer recortes na vertical para criar as torres residenciais, vamos criar desenhos nessa edificação para que ela traga essa movimentação que a gente tem das ondas do mar, vamos criar certas volumetrias mais brutas para remeter à rocha em que a gente está se instalando. Então, esses equilíbrios
Entre tudo isso que a gente tem de global aplicado no local, a parte mineral, orgânica, a parte urbana e natureza, um equilíbrio que fosse feito o projeto do Unamar. Então a gente percebe que não é uma arquitetura que se contrapõe, que concorre com aquela localização, mas sim como se fosse um empreendimento que simplesmente foi encaixado naquela localização. Na verdade, o projeto ele teve algum caminho até a gente chegar na consolidação final. No primeiro momento, era tudo para ser apenas uma torre naquela localização. Mas daí foi entendendo os outros terrenos, os outros proprietários foram entendendo do potencial de se ter todo o empreendimento. Então, a partir disso, a gente consolidou todo o terreno. Vamos começar então a desenhar a torre. E aí foram várias versões, que a gente diz que são os estudos preliminares, junto ao escritório de arquitetura. Foram mais ou menos 7 revisões apenas do estudo preliminar, alterando fachada, alterando materialidade, alterando esquema da torre, alterando aonde seriam os duplex, aonde seria a área de lazer. Então foram 7 versões que foram sempre um ao extremo do outro. Foi apresentado de um jeito, não, inverte tudo, faz de outro jeito, avança mais um pouco nisso, depois, não, agora volta tudo para como era do outro jeito. Quando nós tivemos a primeira reunião de briefing com o pessoal da Architectures, que veio o Greg, que veio o Sávio, que foram os responsáveis por essas etapas iniciais do projeto, nós pudemos passear por todo esse costão, vivenciar um pouco como era ficar naquele lugar, visualizar tudo que vai acontecer ainda de reformas, de parte de urbanismo, de desenvolvimento da cidade, de infraestrutura, né? E poder começar a lapidar essa ideia. Então, nós temos um verde, nós temos a água, nós temos as rochas. Como a gente faz isso virar um projeto? Foi muito magnífico ver todo o processo que a AO teve de trazer toda essa parte conceitual sendo lapidada até chegar a uma forma final. E poder olhar o projeto materializado, pronto, né, com as torres, que a gente disse que vão ser o cartão postal de entrada de Porto Belo, com todo aquele verde por toda a torre, com todo aquele térreo generoso, onde teremos salas comerciais que vão trazer ainda mais vida para aquele lugar, com todos os desenhos de sacadas que mostram que realmente foi uma pedra lapidada no interior, que fazem com que, além de trazer uma dinamicidade para o projeto, de trazer um design para o projeto, pense nas pessoas que vão estar morando ali, que são o centro do projeto, então garantindo a privacidade de cada um deles. Esse jogo de sacadas que nós temos nas torres, entre torres, ele não é só estética, ele é para garantir a privacidade das pessoas que vão estar morando ali. Então, ver o projeto, ver a massa mineral transformada em Namar, realmente foi... aquela pontinha de... caraca, agora vai começar. Agora tá tomando forma, tomou forma, né? O Namar, ele tem uma capacidade de proporcionar todas as experiências para quem for morar nele, com seus diversos usos, suas diversas opções dispostas na área de lazer. A gente tem uma torre voltada para o seu uso social, para salão de jogos, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de festas, voltado para esse convívio entre as pessoas. Uma outra torre voltada totalmente para atividades físicas, uma academia de 100 metros quadrados, todos os espaços de descanso, sala de massagem, sauna, tem até o espaço beauty para as mulheres, que é a parte como se fosse um salão de beleza dentro do próprio empreendimento, todos os espaços de hidromassagem e principalmente toda essa área externa, no seu 8º pavimento,
com todo esse espaço que foi deixado um espaço livre, mas com uma simbologia das pessoas se apropriarem daquele espaço para aquele uso naquele momento, podendo se aproveitar da forma como quiser, aquele entre torres, com toda a vegetação, com todo o paisagismo e principalmente um espaço contemplativo para a orla do Balneário Perequê. Quando a gente fala de qual sensação nós queremos causar no cliente que vai morar ali, é aquele verdadeiro quiet luxury, que a gente diz que é o verdadeiro luxo onde a pessoa vai poder viver a calmaria do dia a dia, vivenciar a qualidade que é morar aqui no nosso litoral, poder acordar todo dia com o horizonte azul sendo parte do seu apartamento, ele poder ter uma arquitetura que foi pensada para proporcionar qualidade de vida para ele, que ele vai poder ter toda uma área de autocuidado no próprio home club dele, que ele vai poder ter áreas de socialização para comemorar a vida, comemorar o dia a dia, comemorar ocasiões especiais com família, amigos. Ele vai poder descer do apartamento dele e ir direto para a praia, caminhar, viver com os seus filhos, com a sua família numa praia que hoje é aos olhos do Brasil por suas belezas naturais, pelo seu ponto turístico, pelas rotas de cruzeiros. Então, é muito difícil nós transmitirmos o que a gente quer que o Namar transmita em palavras, né? Isso a gente vai poder realizar mesmo em 6 anos, quando cada um deles puder olhar para o prédio, ver que ele não é mais um sonho, sim uma realidade, e poder realmente viver o Namar, poder viver o que a Pax quer proporcionar para cada um deles que acreditaram em um projeto, que acreditaram numa palavra, que acreditaram numa visão de futuro, que acreditaram numa imagem gerada, né, por softwares, e ver que tudo aquilo vai ser deles, que tudo aquilo é para eles, tudo aquilo foi feito para eles, sabe? Então as pessoas, elas precisam da sua necessidade sendo atendida com o mais alto cuidado, com o mais alto critério de seleção, de materialidade, mas principalmente por deixar a natureza como a protagonista de todo o ambiente. A gente diz que todos os espaços têm essa vista para o exterior, voltada para fora, com vistas, com aberturas, seja para o horizonte, para a imensidão do mar, do azul do mar, ou para vistas para o céu, digamos assim. Todos os espaços têm a sua abertura, trazendo essa percepção de liberdade, de calmaria, dentro de um espaço que foi pensado da forma mais minuciosa possível na escolha dos materiais, que caracteriza essa questão do quiet luxury, né? A questão do luxo silencioso, daquilo que foi pensado para não ser algo a mais, mas sim que atenda à necessidade de uma forma cuidadosa e de forma que atenda à necessidade das pessoas. Acho que todo projeto da Pax, na verdade, a gente pode chamar de virada de chave, porque os nossos projetos não são copia e cola, os nossos projetos, eles não têm uma identidade única, né? Nossos projetos, eles vêm cada um com uma essência, cada um com um propósito, cada um revelando o momento em que a Pax está, cada um trazendo, além da identidade, do branding da Pax, marca, cada um traz a sua própria personalidade. A Pax, ela é referência a muitas coisas que está fazendo. Como César diz, a Pax puxa a carroça em muitas coisas. Quando a gente começou a construir no Perequê, a Pax era doida de construir onde ninguém estava construindo. Quando a Pax lançou empreendimentos que partiam de 1 milhão, a Pax era doida de colocar um preço tão alto num lugar que não ia vender esse preço. Quando a Pax trouxe uma arquitetura diferente como o Blue Forest e certificação LEED, a Pax era doida de estar trazendo coisas tão diferentes aonde na verdade não tinham nem empreendimentos sendo levantados aqui.
A Pax foi doida quando trouxe arquitetos de fora para fazer projetos onde nem a avenida principal era asfaltada. E tudo que antes a gente era doido, na verdade, agora é a régua do mercado. Hoje, já tem clientes, já tem investidores que não compram se não tiver uma certificação LEED. Hoje, as pessoas querem viver melhor, investir melhor. Então, o selo WELL já não é mais tão doideira investir em alguma coisa dessa. Hoje, os prédios, o metro quadrado de Porto Belo já é muito valorizado. E hoje, vender abaixo da tabela é que é ser doido, né? Então, nada mais é do que Pax sendo a Pax, sempre elevando o padrão e a régua do mercado.